Gostaria de saudar a igreja com a paz e o amor do nosso Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, irmãos, que não haja um coração perverso de incredulidade. Que seja endurecido pelo pecado. E para isso é necessário exortação todo dia, a todo momento. É o que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Olha só o que esses versículos trazem como alerta para cada um de nós. O que afasta eu e você de Deus? A incredulidade, ou não ter a fé, não acreditar em Deus. E mais do que isso, não basta apenas crer, né? Mas a gente vê que associado à crença tem que ter a atitude, a ação. Portanto, incredulidade é algo que nos afastam de Deus, eu e você. E esse mesmo versículo, esse mesmo trecho, diz que o pecado, ele vai endurecendo os nossos corações. Isso que eu estou fazendo é tão pequeno. Isso é de menor. Sabe quando nós começamos a classificar os nossos erros, os nossos pecados, e começamos a colocar justificativas? Significa que o pecado está aos poucos endurecendo o nosso coração para as coisas de Deus. Quando o pecado, ele é mais forte, quando o pecado é algo que domina a minha e a sua vida, isso significa que ele aos poucos está endurecendo o nosso coração. Não importa, nós estamos falando de pecados, nós poderemos enumerar vários pecados aqui, mas cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem aquele pecado que é mais difícil de ser tirado da vida. Eu estou falando desse pecado. É esse pecado que pode nos causar problemas, que pode nos endurecer o coração. E aí, endurecendo o coração, está descartado a crença em Deus. E, não tendo a crença em Deus, a consequência é estar se afastando dele, do Criador. O cristão, como a gente falou bastante na aula dominical, o cristão, ele é chamado para crescer sempre.
Tem uma frase conhecida de um desenho que talvez vocês já tenham ouvido falar. Para o alto e avante, né? Talvez alguns estão dando risada, mas eu acho que estão entendendo que esta frase se remete a um personagem, né? Buzz Lightyear, né? Acho que é isso que eu mencionei corretamente. E ele fala isso mesmo, para o alto e avante é para eu e você, para nós estarmos crescendo sempre. Porque nós falamos, quando nós paramos, quando nós nos estagnamos, nós caímos. Todos sabem andar de bicicleta aqui, certo? Ou a grande maioria, certo? Qual que é a coisa mais importante no andar de bicicleta? Equilíbrio, certo? Mas só o equilíbrio é suficiente? Se eu ficar parado, eu consigo ficar equilibrado? Talvez por um tempo, mas é muito difícil. Conseguimos ficar por uns momentos, por uns instantes, mas a gente cai. A vida cristã é como andarmos de bicicleta. E para não cair da bicicleta, eu preciso pedalar. Né? Você já viu como criança aprende a andar de bicicleta? Né? Normalmente o pai, as mães, não sei, o adulto, alguém que saiba andar de bicicleta, ele vai segurando atrás, normalmente lá no selim, no banco, né? E vai empurrando e vai dando direção para a criança, e a hora que a criança vai pender, ele segura, né? Mas aos poucos ele vai andando e ele vai pedalando, e ele vai se equilibrando com o guidão, né? Vira um pouquinho para lá, vira um pouquinho para cá, para manter o equilíbrio, e os pezinhos lá, nos pedais lá. Até que vai chegar o momento que vai andar por si só, né? Mas o ponto é, a mesma coisa que nós falamos sobre o andar de bicicleta, a necessidade de se pedalar para não cair, a nossa vida cristã também precisa estar sempre em desenvolvimento, para não parar, para não cair, para não retroceder, e até se afastar de Deus. Salmo 85, o salmo que foi lido, ele traz para nós umas reflexões. Deus fez um trabalho extraordinário lá no Velho Testamento, com o povo dele? Claro que fez, né? Tanto é que, começando a leitura lá de Salmos 85, diz: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Olha o que Deus fez com o seu povo. Mas esse povo era um povo complicado, um povo difícil, né? Como diz, um povo de dura cerviz. Por quê?
apesar de tudo que Deus fez por aquele povo ainda cometia deslize, ainda caía frequentemente. E Salmos 85 vai mostrar que o povo dele estava buscando a misericórdia do Senhor. Olha, o Senhor fez isso, olha que maravilha que o Senhor fez com o povo. E aí, versículo 3, restabeleceste-nos, ó Deus da nossa salvação. Restabelece-nos, né? Vamos corrigir a leitura. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? O Senhor fez tantas coisas, e agora nós fizemos tantas coisas erradas. O Senhor ainda vai continuar irado contra nós? Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. O que nós entendemos por esses versículos? O povo estava clamando pela misericórdia de Deus. Esse Deus é um Deus de misericórdia? Com certeza é um Deus de misericórdia. Porque se não fosse um Deus misericordioso, aonde estaria a salvação? Onde estaria a minha e a sua esperança? Aonde estaríamos nós? Se não fosse um Deus misericordioso. E é o que este povo, é o que esses salmos está trazendo. Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia. Retira de sobre nós a tua ira. Apresenta-nos, restabelece-nos novamente a salvação. A crença de que Deus é misericordioso. Então, aquele povo caía, nossa, e como? Aquele povo caía e caía rapidinho, né? Mas eles ainda clamavam a Deus por misericórdia, né? Entendendo que Deus é misericordioso, essa misericórdia, ela dura para sempre? Será que se eu viver deliberadamente em pecado, eu vou ter a misericórdia de Deus? Será que se eu viver propositadamente em pecado, a misericórdia vai me alcançar? O cristão, ele precisa amadurecer. É o que nós estamos falando na escola da Bíblia, aliás, na escola dominical. É o que nós estamos falando, a necessidade de nós sermos maduros. Quantos anos nós temos de cristianismo? Quantos anos eu tenho de jornada cristã? Quantos anos você tem de jornada cristã? Não precisa responder, né? Responda para si mesmo. Talvez 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E não era para nós sermos maduros.
estarmos aptos para ver o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto. Será que não éramos para nós estarmos nestas condições, maduros, aperfeiçoados? É imperativo o amadurecimento. É questão de sobrevivência minha e sua. Existe outro caminho? Não existe. Ou seja, igual a bicicleta, nós temos que pedalar sempre, nunca parar. A vida cristã é a mesma coisa. Nós temos que estar sempre em desenvolvimento, sempre crescendo. E como que a gente cresce? Como é que a gente se desenvolve? Só ouvindo? Começa por ouvir, mas não para no ouvir. Há necessidade do quê? Implantar este modelo de vida no nosso dia a dia, vamos dizer assim. No nosso tratar as pessoas, nas nossas tomadas de decisões, no caminho que nós vamos fazer, nas escolhas que nós temos que fazer. Aí nós estamos colocando em prática. O ser humano, eu falo por mim, o ser humano, qual que é a tendência dele? Você está diante de uma escolha. Você está diante de um problema. Qual que é a tendência do ser humano? Eu vou resolver isso. Eu tenho capacidade para isso. Eu tenho experiência para isso. Eu sei o que é o melhor para mim. Eu vou resolver isso do meu jeito. O ser humano é assim. E aqui nós estamos todos nesta categoria de seres humanos. Mas o que faz a diferença é colocar os princípios, os ensinos de Jesus nas nossas escolhas diárias, no nosso caminhar diário. Um exemplo que eu vou citar aqui. Essa semana que passou, saiu da nossa boca algum palavrão? Em algum momento saiu um palavrão da nossa boca? Algo que não deveria sair? Só para a gente questionar, só para a gente fazer uma análise. Né? O que Cristo fala? O que Jesus ensina através dos teus ensinos, através dos ensinos feitos pelos apóstolos, através da sua palavra? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, que em vez de edificar, destrói. O exercício é algo que a gente tem que estar sempre fazendo. Quem daqui faz academia? Não precisa responder, não. Né? Não precisa responder. Quem faz exercícios? Não seja academia, que seja exercícios. É difícil?
eu estou me propondo, né? Segunda, quarta e sexta. Aquele dia que está frio, pergunta se deu vontade de fazer. Não deu vontade. Porque estava frio. Porque está corrido. Porque eu tenho compromisso. Porque isso, porque aquilo. E a gente vai colocando desculpas. E aí o que acontece quando você falha uma vez? Na próxima vez, tem que fazer exercício, né? Eu preciso respirar fundo para pegar a coragem, a vontade e fazer os exercícios. Se a gente para uma vez, a gente desanima da próxima vez. Ser humano sendo ser humano, eu sei que é assim comigo, eu sei que é assim com você, é assim com todo mundo. Mas é necessário nós exercitarmos. E quando eu falo do exercício, não estou me referindo agora ao exercício físico. Eu estou me referindo aos exercícios espirituais que vão nos fazer desenvolver, crescer e amadurecer. O próprio Paulo fala, né? O exercício é bom, mas tem pouco proveito para a vida espiritual. Porque nós temos que fazer os exercícios espirituais. E quais são esses exercícios espirituais? Leitura? Oração? Comunhão com os irmãos? Participar de eventos em conjunto? E como a gente vai ver em Hebreus, estarmos juntos. Olha só quantos exercícios nós podemos estar fazendo, quantos exercícios podemos estar praticando. E esse exercício era para quê? Com o fim de desenvolver, com o fim de nos trazer maturidade cristã. Quando nós fugimos disso, nós estamos deixando de fazer os exercícios. E qual que é o resultado? Queda. Assim como o parar de pedalar gera queda na bicicleta, o parar de fazer esses exercícios, esses e outros que cada um pode estar pensando, ele vai nos fazer regredir, cair. Por que se estimula tanto, se fala tanto de participar dos eventos, das atividades? Na escola da Bíblia se fala muito. Deus quer sacrifícios, lá no Velho Testamento. Deus se agrada dos sacrifícios, de pegar animais e sacrificar. Ou Deus se agrada mais de um coração obediente que faz a vontade dEle? O sacrifício era uma forma que Deus estabeleceu para que o homem pudesse obedecê-lo. Olha, você vai fazer assim, assim, assado. Ou seja, a obediência a Deus através do sacrifício. Hoje, a obediência a Deus através desses exercícios. E a gente não quer fazer exercício, porque é difícil, porque é duro, porque exige sacrifício, precisa ter determinação. E é isso mesmo. Precisa de tudo isso. Precisa de tudo isso.
mas é essencial para a minha e a sua sobrevivência. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Mas, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Deus pede, Deus quer que a minha e a sua vida seja frutífera. Que a nossa vida, que a minha e a sua, ela esteja em constante progresso, em constante desenvolvimento. Ouvir a palavra, sim, mas praticá-la diariamente nas nossas vidas. E aí, diria que eu e você, nós estamos restaurando a nossa fé e voltando ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe para que possamos sair daqui com determinação, com disposição, com vontade de fazer a vontade plena de Deus na minha vida. Eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso e nem devo ficar cuidando da vida do outro, no sentido de vou esquecer a minha vida para viver a vida do outro. Não. Vou viver a minha vida, eu vou crescer, eu vou chegar à plenitude de Cristo, eu vou amadurecer, eu vou me aperfeiçoar cada vez mais. E aí sim, eu vou ajudar o meu irmão e a minha irmã. Quem é este que ensina com tal autoridade? Jesus. Porque ele falava e ele vivia. Que eu e a sua vida assim seja. Falarmos para as pessoas, mas principalmente viver. Porque falar é mais fácil do que viver. E nós temos que inverter. Falar sim, mas diria menos e viver mais. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade, a disposição, a vontade, o desejo de estar vivendo desta forma. O Luiz Felipe começou a abertura dele falando que é importante que eu diminua e Cristo cresça. E assim eu vou terminar aqui também. E Cristo seja visto na minha vida e na vida da igreja dele. Que Deus nos abençoe.